para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Felizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Seja como uma semente lançada em nosso coração e possa dar muitos frutos que alcance a vida eterna. Amém. Esse dia de hoje, que é o dia dos mártires sul-vietnamitas, faz-nos lembrar de que nosso reino, a quem estamos a serviço, existe um rei. Por coincidência, domingo passado foi o dia da solenidade do Cristo Rei, Então nós não estamos nesse mundo servindo a um rei humano. Nós não estamos submetidos a nossa vida nas mãos de uma pessoa que vai passar, que é tão mortal como nós, Que às vezes tem pessoas que se arvoram, e às vezes tem pessoas que se seduzem por lideranças humanas, e a gente sabe que são pessoas que vão, como todos nós, iremos passar. Mas Jesus, ele é um rei que permanecerá para sempre. Então a gente tem que estar caminhando, sendo conduzidos por Jesus. Então a gente tem que compreender que nós estamos neste mundo de passagem. Isso eu digo porque às vezes a gente se deixa tantas preocupações no dia a dia, e a gente tem que estar sempre nos lembrando, sempre avivando a nossa fé e nos lembrando em nossa memória de que a gente está de uma forma bem clara e bem objetiva indo para um lugar determinado, que é a coroa da glória lá nos céus. A gente tem que ter essa perspectiva. Ontem teve uma pessoa que, como sempre faz aquelas ironias, diz assim, para poder esfriar nossa fé às vezes, a pessoa falou assim para mim: as pessoas que já morreram, porque estava falando um assunto sem querer, foi questão da eternidade, da recompensa celeste. As pessoas que foram lá não vieram. Até agora a gente não sabe de ninguém que veio de lá. A gente não sabe como é que vai ser depois da morte. Quem vem de lá não vem para cá, nem de cá de lá, assim, no sentido de desmerecer toda a recompensa que nós temos, toda a recompensa que somos predestinados a receber um dia. Entrou um cisco no meu olho, meu Deus. Louvado seja Deus, vai melhorar. Então a gente tem que ter essa perspectiva de que nós estamos neste mundo para podermos sermos recompensados pela nossa fé, a nossa perseverança até o dia derradeiro das nossas vidas. A gente tem que sempre ficar avivando a nossa fé. Na primeira leitura nos revela sobre a Babilônia, e a palavra até forte no livro do Apocalipse, a prostituta,
porque ela se prostituiu. Melhorou, graças a Deus já está melhorando o cisco. A Babilônia era um reino, tanto que uma das 7 maravilhas do mundo, vocês sabem, né? Uma das 7 maravilhas do mundo são os jardins da Babilônia, que diz que foi uma obra de engenharia magnífica, né? Construíram um palácio para o rei e tinha jardins para tudo que é lado, era uma coisa maravilhosa, era esplendorosa, mas imperava a corrupção, imperava a prostituição mesmo, até humana, no sentido de que os filhos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para um povo tão corrompido, que as filhas eram vendidas no mercado, como se fossem mercadorias, porque os homens eram ávidos por bens materiais, né? Então, as filhas mulheres, a mulher naquela época era alguma coisa, né? Nunca se deu o devido valor e dignidade à mulher na história da humanidade, desses últimos séculos, sendo resgatado, né? A importância da mulher. Mas naquela época, então na Babilônia se vendia em mercado público, embelezava, chegava na idade de casar, 14, 15 anos já, e já vai ganhar um dinheiro, que era um mercado, era um leilão, para você ter uma ideia, uma concepção da corrupção dos costumes, né? E sem contar da prostituição espiritual, no sentido que se adorava vários deuses, né? Se adorava, e aí, enfim, irmãos, era uma coisa, e eles achavam que ia ser sempre assim, com riquezas, que era também um povo muito rico, muito cheio de bens, né? O rei da Babilônia era o maior daquele. Aí chegou um momento, irmãos, que tudo o reino dessa terra cai, né? O Império Romano caiu, os persas caíram, tudo as potências deste mundo um dia vai cair por terra, porque tudo na vida passa. Então a gente tem que ter essa convicção de que a gente estamos em direção à terra prometida. Não podemos nos deixar levar por esse reino deste mundo, que é o reino passageiro. Não podemos fazer como fizeram os israelitas, que depois dos prodígios, os hebreus passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho, de tantos outros prodígios, que não faltava água. Moisés, né, tocava na rocha e saía água. Veio as codornizes, já que eles queriam carne, porque eles viviam sempre reclamando, e aí Deus sempre fazendo os milagres a favor daquele povo, e mesmo assim eles eram um povo de cabeça dura, né? Então o que aconteceram? Ficaram durante 40 no deserto, não porque era um lugar distante, não era próximo, mas só que Deus permitiu que eles vivessem errantes pelo deserto, e uma nova geração passou aquela geração, morresse no deserto, para que uma nova geração pudesse vir e assim conquistasse a terra prometida, que já estava ganha, porque Deus, quando está à frente, já está ganho, né? Mas existe a participação humana evidente, né? Então aí Josué, né? Até Moisés ficou pelo caminho, né? Ele só pôde vislumbrar a terra prometida ao longe. E Josué, que foi aquele que entrou, aí a gente sabe aquela passagem de Jericó, quando aquela cidade foi cercada durante 7 dias e 7 noites, e foi conquistada. Então, irmãos, possamos a gente ter essa convicção nesta manhã. A gente tem que ter essa convicção, e eu digo isso para mim e para você, como foram os mártires vietnamitas, porque eles tiveram a fortaleza de Deus e a convicção de que eles não estavam a serviço de um reino humano, mas eles estavam a serviço de um rei eterno, que não iria nos decepcionar,
a gente tem que estar sempre com essa perspectiva dessa terra prometida, né? Dessa terra que onde mana leite e mel. No caso, o reino de Deus, Jesus já falava: na casa de meu pai há muitas moradas. E é nesse Deus que a gente crê, nesse Deus Pai que enviou seu Filho no ventre da Virgem Maria, nasceu, vivenciou aqui entre nós, exceto no pecado, mas veio pacientemente com os apóstolos, ensinando a ele. E mesmo após a ressurreição, muitos ainda estavam resistentes. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Né? Porque muitos fraquejaram na fé. Que a gente não possa fraquejar. Estamos aqui nesta manhã, nesta quinta-feira chuvosa, estamos aqui porque a gente sabe a quem servimos. Isso é importante você dizer isso a si mesmo. Eu não estou aqui por acaso, porque eu sei a quem eu estou servindo. Não há reinos desse mundo, não há líderes desse mundo, mas a gente está a serviço do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não vamos nos deixar corromper por este mundo. Não vamos nos deixar se corromper pelos falsos deuses, não, irmãos. Não vamos cair no pecado, se lambuzar no pecado, não. Se a gente cair um dia ou em algum momento, vamos nos levantar e vamos novamente em frente, porque a recompensa é certa para todo aquele que crê nesse Deus que tudo pode realizar em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, no céu e na terra. E vamos nesse momento rezar a oração dos fiéis. Vou pegar meu óculos. Irmãos e irmãs, na memória dos mártires Santo André e seus companheiros, que testemunharam o seu amor por Cristo em terras do Vietnã, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que os mártires da fé em nossos dias ponha toda a sua glória na cruz de Cristo e sintam sempre que Jesus está com eles. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e dar testemunho da fé com a própria vida. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que o sangue dos mártires gloriosos obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os cristãos mais vacilantes. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que, por intercessão dos santos mártires, o Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram no sofrimento. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Para que a celebração de Santo André e companheiros torne agradável aos olhos do Senhor e oblação que a nossa Assembleia lhe oferecem. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Deus eterno e onipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza, com exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto das ofertas, vamos oferecer a nossa vida, as nossas alegrias e tristezas diante do altar de Deus.
Ó Deus, recebei, ó Pai Santo, as oferendas que vos apresentamos, venerando a paixão dos santos mártires vietnamitas, para que, entre as dificuldades desta vida, possamos ser achados sempre fiéis a vós e apresentados como hóstia agradável por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na celebração da palavra, portanto nós iremos para o nosso rito da comunhão. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu